inspirar novas gerações. Secretário-Geral da Frelimo considera Eduardo Mondlane uma figura na qual o país tem uma dívida de gratidão eterna. Bancada parlamentar da Renamo distancia-se das ações levadas a cabo pelo Conselho Autárquico de Maputo. Advogados comentam a sentença da juíza do caso Anastácio Matavel. Novos focos de Covid-19 voltam a ensombrar presente e futuro em diversos países do continente europeu. Boa noite, bem-vindo ao Mega News e atualidade informativa de hoje. Em cerimônia de homenagem a Pedro Juma, general na reserva, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que os feitos desta figura ficarão guardados na memória de todos os moçambicanos. Pedro Juma perdeu a vida vítima de doença a 14 de junho no Hospital Central de Maputo. Foi uma cerimônia de Estado e cheia de simbolismo que, mesmo em tempos da Covid-19, levou muitas figuras ao passos do Conselho Municipal de Maputo, local onde tiveram lugar as exéquias do general na reserva Pedro Juma. O Presidente da República, Filipe Nyusi, exaltou na ocasião os feitos de Juma por ter sido um homem que muito fez pela conquista da independência nacional. Homem sereno, calmo e atuação equilibrada. Homem que deixa como seu legado a libertação deste país. Deixa como seu legado a vontade de ver Moçambique desenvolvido. Para Nyusi, Juma transcendeu o caráter humano ao ter dedicado sua vida a servir o país com zelo, honestidade e simplicidade. É um comandante que integrou o primeiro grupo do campo de treino de Congo e deixou suas marcas por sua tenacidade e bravura, com destaque na frente de Niassa, onde esteve até os acordos do sábado. Descrito como homem de poucas palavras, Juma exerceu várias funções, a destacar a de primeiro governador da província de Maputo pós-independência. Despedir Pedro Juma, um homem com a trajetória de vida que se torna modelo para as novas gerações, um homem coerente e assumir a sua vida como fonte de inspiração para os seus compatriotas. Importa salientar que o velório de Pedro Juma esteve aberto ao público das 8h30 às 10h30. A cerimônia oficial iniciou às 11 horas e contou com a presença do Presidente da República. Após a cerimônia oficial, o corpo foi a enterrar no cemitério de Lhenguene quando eram 13 horas. A cerimônia foi restritiva, cumprindo com as regras impostas pelo decreto presidencial. Familiares, amigos e sociedade em geral renderam nesta sexta-feira o último adeus ao general na reserva Pedro Juma, falecido no último domingo, vítima de doença, considerando que Juma foi um homem destemido e a sua partida deixa um vazio na família e no país. Sala vestida a rigor, com toda a pompa digna de um velório oficial, assim foi o último adeus ao homem que, em vida, dedicou sua juventude para libertar o país e o homem do jugo colonial. Visivelmente emocionada, a filha do malograda disse que o lugar de seu pai jamais será preenchido e que conviver com a sua ausência não será fácil. Gisela Juma disse que a família guardará na memória os feitos do seu ente querido. Não conseguimos descrever o que tu és e o que tu foste para nós, Pai. No entanto, não temos como não dizer que sempre destacaste como uma pessoa de personalidade forte e única, humilde, tão humilde que nos deixaste assim. Ó Pai, o teu amor pelas pessoas, a tua paixão pela família e pelos amigos, são marcas que ninguém jamais apagará em nós. Para nós apenas partiste fisicamente, pois jamais te esqueceremos. Colega e amigo da trincheira, Fernando Faustino, secretário-geral da ACLIN, disse que Juma resume-se na bravura e humildade que sempre o caracterizou. Que parte deixando o exemplo de uma vida esplendente com a verdadeira dimensão do homem íntegro, humanista e dedicado ao seu povo. É uma perda irreparável que transforma este ato num momento de particular infelicidade, porque não mais voltaremos a ter entre nós este patriota de elevada índole, figura histórica do nacionalismo moçambicano, que se bateu incansavelmente pela independência do nosso país,
representa uma duradoura fonte de inspiração para todos nós e, em particular, para os jovens e futuras gerações, que nele irão certamente encontrar lições de um patriotismo exemplar, de uma grande dedicação ao povo e de entrega total aos ideais da liberdade, do progresso, da fraternidade, da unidade nacional. Pedro Juma nasceu em Niassa a 1 de agosto de 1942, juntou-se à Frente de Libertação Nacional Frelimo no ano de 1968, tendo desempenhado várias funções durante a luta de libertação, entre elas a de comandante em Niassa. Em vida, fez parte do primeiro governo pós-independência ao ocupar o cargo de primeiro governador da província de Maputo. O general faleceu no passado 14 de junho, vítima de doença no Hospital Central de Maputo. Deixou viúva, filhos e netos. Personalidades enaltecem a figura do general na reserva Pedro Juma, considerando-o fonte de inspiração para a juventude, dada a sua bravura demonstrada durante a luta de libertação, que apesar de tantas adversidades conseguiu tornar Niassa como a primeira zona libertada do vulgo colonialismo português. Alberto Chipande, Aires Bonifácio Ali, Raimundo Diomba, Roque Silva e Carlos Lia foram algumas de tantas figuras que manifestaram a sua homenagem a esta figura. Para estes, falar de Pedro Juma é falar de um homem que durante a sua juventude soube encontrar caminhos para que os colonialistas portugueses não perpetuassem o seu domínio na extensa província do Niassa. Tanto como militar, tanto como político, conseguiu fazer com que nós criássemos naquela província zonas libertadas, onde criamos poder dentro do poder. Quando digo poder dentro do poder, porque nessa altura nós éramos ali, ocupava que eram os portugueses. Mas nós conseguimos montar a nossa administração da Frelimo. Ele é um dos nacionalistas que se empenhou fortemente desde muito jovem na luta de libertação nacional, saindo de um dos sítios mais remotos desse nosso país, nas margens do Lago Niassa, depois juntar-se aos outros nacionalistas na Tanzânia, e onde se engajou fortemente, destacando as suas qualidades de combatente, corajoso, destemido e um grande planificador, e fez um grande trabalho na província do Niassa e não só, nas várias frentes. Sem dúvida, ela deixa para a história que Moçambique, sendo o nosso país, nós somos responsáveis pela sua manutenção em termos de desenvolvimento, e somos nós que devemos fazer Moçambique ser aquilo que nós pretendemos que seja. Segundo os nossos entrevistados, estes feitos deverão inspirar a juventude a cultivar o espírito de sacrifício e bravura pela causa nacional. É uma perda irreparável, uma perda que marca a vida dos moçambicanos. Naturalmente que hoje é um dia em que choramos Pedro Juma, mas é um dia que assumimos o compromisso de darmos continuidade a grandes obras deste grande homem. Para a nossa juventude, para os moçambicanos, o Pedro Juma deixa um legado histórico que deixou a juventude. Ele era professor na missão de Messumba, abandonou a sua profissão e foi lutar pela libertação da pátria. Pedro Juma nasceu a 1 de agosto de 1942, foi o primeiro comandante da Frente do Niassa, também foi o primeiro governador de Lourenço Marques, hoje Maputo, no governo de transição em 1974. O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, diz que Moçambique tem uma dívida de gratidão interna para com a figura de Eduardo Mondlane, herói nacional, considerado arquiteto da União dos Moçambicanos na luta contra o colonialismo português, que, se fosse vivo, completaria amanhã 100 anos de idade. Filho de um chefe tradicional, Eduardo Mondlane nasceu em Manjacase, na província de Gaza, a 20 de junho de 1920. Foi um dos fundadores e primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, uma organização que lutou pela independência de Moçambique do domínio colonial português. Daí que todos os moçambicanos têm uma dívida de gratidão com esta figura que se confunde com a história do país. Então, falar de Mondlane é falar de um homem de dimensões de uma dimensão muito ampla, que não tem comparação possível. A única coisa que nós temos é tomá-lo como um exemplo a seguir, tanto nestas assim como nas futuras gerações. Envolvidos 100 anos do seu nascimento, Moçambique relembra os feitos deste herói que continua a merecer destaque no panorama político nacional.
Questionado sobre se Eduardo Mondlane fosse vivo, estaria satisfeito com Moçambique que é hoje, Roque Silva diz não ter dúvidas que Mondlane se sentiria orgulhoso, principalmente porque dois dos seus ideais, nomeadamente a unidade nacional e a independência, já são uma realidade. O grande sonho dele era de ter um Moçambique independente, Moçambique está independente. Por outro lado, era criar oportunidade para a igualdade dos moçambicanos. Há mais pessoas com recursos hoje do que ontem, mas é verdade que ele estaria satisfeito com o país que tem, mas consciente que ainda temos grandes desafios até acabarmos a pobreza no último moçambicano deste país. Mateus Kida, antigo ministro dos combatentes e um dos companheiros de trincheira de Mondlane, também não poupou elogios a esta figura emblemática, considerando pai da nação moçambicana. É um momento crucial para todo o povo moçambicano, porque é deste homem que trouxe a unidade nacional, que trouxe a independência, que trouxe a compreensão sobre o que um país estar independente. Eduardo Mondlane morreu a 3 de fevereiro de 1969 ao abrir uma encomenda que continha uma bomba na casa de uma ex-secretária sua, Betty King. Suspeita-se que a encomenda tenha sido preparada em Lourenço Marques pela PIDE, a Polícia Secreta Portuguesa, mas como chegou às suas mãos e por que foi ele a abrir, nunca foi esclarecido. A data da sua morte passou a ser celebrado como o Dia dos Heróis Moçambicanos. A proposta de lei sobre a liberdade religiosa e de culto vai a debate em todo o país. Nesta sexta-feira, a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Mateus Kida, procedeu ao lançamento da auscultação pública da proposta que deverá percorrer o território nacional nos próximos 45 dias. O lançamento da auscultação pública desta proposta de lei visa satisfazer as necessidades de estabelecer um quadro jurídico de culto sobre a liberdade plasmada na Constituição da República, olhando pela dimensão das questões religiosas que foram submetidas pelas diversas instituições que operam no país. A proposta de lei que submetemos ao escrutínio das confissões religiosas tem como objetivo satisfazer a necessidade de estabelecer um quadro jurídico específico sobre a liberdade religiosa e de culto plasmada na nossa Constituição da República. Com estas palavras, tenho a honra de declarar lançada a auscultação pública da proposta de lei de liberdade religiosa e de culto. Com a elaboração deste projeto de lei, os líderes religiosos esperam eliminar conflitos e desigualdades e conferir-lhes capacidade de colaborar ativamente na educação e recuperar os valores morais na nossa sociedade. Participaram ativamente do projeto de elaboração desta lei e deram a sua colaboração aos juristas que conduziram o processo, porque têm consciência de que a sua missão não é apenas de lidar com matérias de espiritualidade, mas é também e principalmente de regular a sua prática, eliminando conflitos e desigualdades. O processo conta com o apoio da World Vision Moçambique, que também quer ver garantido o bem-estar das crianças e não só, como também dar uma oportunidade para valorizar o papel e o contributo dos líderes religiosos e das confissões religiosas na promoção do bem-estar dos moçambicanos. A World Vision Moçambique lançou ao Conselho das Religiões deste país, o COREM, um repto para que dessemos um passo em frente nas nossas relações e de uma forma mais pujante e mais palpável e decisiva, trabalhássemos juntos em prol do bem-estar da criança. A World Vision Moçambique reconhece o contributo das confissões religiosas na sensibilização e mobilização das comunidades no âmbito de uma campanha levada a cabo por cerca de 700 mil religiosos capacitados por esta organização em matéria da Covid-19 e proteção à criança. A Renamo diz que as ações levadas a cabo pela Idealidade de Maputo demonstram anarquia e desumanidade na tomada de decisão e foi mais além ao afirmar que não houve auscultação dos membros da Assembleia Municipal.
A bancada parlamentar da Renamo na autarquia de Maputo mostrou-se preocupada com o atual estágio da cidade. Segundo o chefe da bancada da Renamo, a ação da idealidade não tomou em conta o estágio da economia e agiu à margem da lei de um Estado democrático ao não levar a debate a decisão de remover barracas. E estas intervenções, porque mexem com a vida cotidiana dos munícipes, se apresentam como questões inadiáveis, principalmente pelo fato de acontecer sem aprovação da Assembleia Municipal. Para além de excesso de zelo pela autarquia, ao remover as barracas na calada da noite, sem dar espaço para os vendedores removerem as suas mercadorias, preocupa igualmente a Renamo o fato de a construção de barracas em locais indicados terem sido deixadas a cargo dos vendedores. Para os locais onde foram empurrados, não reúne condições necessárias para o seu estabelecimento e funcionamento imediato. A título de exemplo, o mercado Matendene, os vendedores para lá enviados estão a construir as barracas com custos próprios, sem nenhum apoio por parte do executivo, o que faz com que cada vendedor construa a sua barraca e banca à sua maneira. A Renamo apela à união entre a idealidade e os membros da Assembleia para garantir que os direitos dos munícipes sejam salvaguardados. A organização do funcionamento do comércio informal pode, muito bem, ser feita em consonância com a criação de melhores condições de vida dos cidadãos, que é o fim último de um governo responsável, algo que este executivo desconhece na totalidade. Estes pronunciamentos foram feitos nesta sexta-feira e o mesmo surge em inquietação devido à recente remoção de barracas nos passeios a nível da cidade de Maputo. Para a Renamo, não se pode usar a pandemia da Covid-19 para tirar o pão dos mais carenciados, pois a maior parte dos municípios da cidade de Maputo dependem do comércio informal para sustentar as suas famílias. Chegada a altura do Mega News observar o seu primeiro intervalo, não sai daí porque voltamos daqui a mais um pouco para dar continuidade com a informação. Até já. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Chegar a casa. Alegria. Ligar a televisão e ver um filme. Alegria. Descobrir uma nova receita na net. Alegria. Falar ao telefone com a filha. Muita, muita alegria. E ter TV cabo triple play em casa e uma só fatura. Alegria a triplicar. Sabe mais numa loja TV Cabo ou liga 21 480 550. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões, quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura.
Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Pois bem, estamos de volta à segunda parte do Mega News, desta feita para dizer que advogado da família Matavel disse feliz com a sentença, enquanto que o advogado de defesa disse que vai recorrer da mesma. Os 7 réus, dos quais 3 a 24 anos e 1 a 23 anos de pena máxima, são acusados pelo crime do assassinato do ativista social Anastácio Matavel em outubro do ano transato. A juíza do caso, Ana Liquidão, deu o veredito final a este caso, que envolve grupo de operações especiais e resgate de reféns, denominados GOI, com pena máxima de até 24 anos de prisão. Entretanto, o advogado da família diz-se feliz com a decisão do tribunal, mas queixa-se pela não responsabilização do governo quanto ao assassinato de Matavel, uma vez que os assassinos estavam a cumprir uma missão de trabalho. A família havia pedido uma indemnização de até 35 milhões de meticais. E também a indemnização que nós solicitamos, que nós requeremos neste processo, foi reduzida drasticamente. Portanto, nós temos pedido uma indemnização no valor de 35 milhões de meticais. E a indemnização que foi fixada foi de 1.500.000 meticais. Não pode ver a diferença. Portanto, e quem vai pagar essa indemnização são os réus, aqueles 4 réus. Apenas os 4 réus. Nós queríamos que fosse também o Estado responsabilizado por isso. Mas pronto, não conseguimos. Vou coordenar com a família. Vai depender muito do que a família sente. Se a família de fato também sentir o que eu sinto, certamente vamos organizar para recorrer. Elísio de Souza, advogado de defesa dos réus condenados à pena máxima de 24 anos, diz que irá recorrer da sentença, porque para ele o julgamento não foi justo. A defesa foi escamoteada. A sentença foi praticamente, digamos, a leitura do despacho de pronúncia. Portanto, nós passamos aqui 2 semanas inteiras sem praticamente ser mencionado nada que aconteceu no julgamento. Então o que é que viemos cá fazer? E isso acabou prejudicando 2 dos meus constituintes, que é o Alfredo e o Tudelo, porque eles foram praticamente arrastados para esse processo. Eles não estiveram no local do crime e estiveram no exercício das suas funções como funcionários públicos e de repente vence num processo em que são condenados a 24 anos. Mas como nós vamos recorrer da sentença, que isto é certo. Assim, marcava-se o fim de uma história que levou à barra do tribunal agentes da Polícia da República de Moçambique pelo seu envolvimento no assassinato do ativista social e observador eleitoral Anastácio Matavel. Com imagens de Marcelino Nicolau, Berlavos Alexandre, Mega TV. A atividade pesqueira em Vilanculo atravessa momentos maus depois de terminado o período de defesa, pois são poucos pescadores que se fazem ao mar. Este tem sido o atual cenário que se verifica em Vilanculo. A captura do pescado reduziu significativamente. A atividade pesqueira é tida como base de sobrevivência para muitas famílias em Vilanculo e, ultimamente, os pescadores estão a conhecer seus piores dias da sua atividade. A informação foi revelada pelo técnico da Direção Provincial das Atividades Econômicas em Inhambane, afeto em Vilanculo, Horácio Cumbi, onde reconheceu que os primeiros dias do arranque da atividade pesqueira, após o período de defeso, verificou-se muito peixe e hoje em dia a situação é diferente. Na abertura da campanha, no dia 1 de abril, ficamos surpreendidos com a produção.
ela respondeu aquilo que foram os objetivos da VEDA, mas de lá para cá as capturas já são muito fracas. Incentivar que eles possam fazer a pesca em mar aberto, aliviando um pouco a custo. A equipe de fiscalização está a fazer um trabalho no sentido de desencorajar essa prática. E para evitarmos talvez situações de encontrar as pessoas a realizar esta atividade com redes não recomendadas, durante a construção das mesmas artes no mês de março, esta equipe de fiscalização passou pelos acampamentos, que era no sentido de verificar as artes na sua construção, para não termos situação de chegar na praia termos que cortar a rede, porque não é nosso objetivo multar. Isso não é o objetivo do setor. O que nós queremos é que todos tenham artes com malha recomendada. Então, fizemos esse trabalho inteira para que cheguemos na praia, talvez termos outras atividades como exigir licença, essas coisinhas todas, e não olharmos para a rede porque foi mal montada enquanto montou-se nós aqui presentes. Então fizemos essa atividade um mês antes da abertura da campanha. De referir que a pesca realizada em Vilanculo é artesanal. O Gabinete de Combate à Droga na província da Zambésia fez o lançamento da Semana do Combate à Droga e desencoraja o uso de substâncias psicotrópicas em tempo de pandemia. Silvério dos Anjos, diretor do Gabinete Provincial do Combate à Droga, falava na manhã desta sexta-feira no posto administrativo de Maquival, a 28 quilômetros da capital provincial da Zambésia, à margem do lançamento da Semana do Dia Mundial do Combate à Droga, a celebrar-se no dia 26 de junho corrente. A semana começa hoje, dia 19, e durante esta semana iremos levar uma série de atividades. Por isso mesmo, nós, ao nível da província da Zambésia, viemos aqui no posto administrativo de Maquival para, junto aos líderes comunitários do distrito, podermos fazer passar a nossa mensagem. A mensagem que nós fazemos passar neste momento é associada a este momento em que, portanto, existe essa pandemia do coronavírus. Temos a mensagem que diz que a partilha de material de consumo de droga pode aumentar o risco de infecção e contribuir para propagar a Covid-19. Portanto, preserve a sua vida, não use droga. Entretanto, para o setor distrital de educação, este lançamento vem a crescer as atividades que aquele setor no Departamento de Saúde Escolar está a levar a cabo com alguns alunos ao nível do distrito de Quilimane, tal como nos disse Sara Mai da Madeira, responsável distrital da saúde escolar. Temos formados ativistas, tem acontecido palestras também nas escolas, no sentido de disseminar mensagens em relação ao tráfico e ao consumo de drogas. No momento do lançamento da Semana do Combate à Droga, o gabinete ofereceu máscaras de proteção individual contra a Covid-19 aos líderes comunitários do distrito de Quilimane, com imagens do Caetano Fazenda, Marcelino Voabil para Mega TV Quilimane. No âmbito das ações de prevenção do tráfico e consumo de drogas, o Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga em Nampula apreendeu mais de 5 kg de cannabis no primeiro semestre. Esta informação foi avançada pela diretora do Gabinete Provincial do Combate à Droga em Nampula, Isabela Armindo Sanfins, por ocasião da Semana Internacional de Luta contra o Tráfico e Consumo Ilícito de Drogas. Aquela dirigente fez saber que no mesmo período foram proferidas 302 palestras, disseminadas mensagens educativas antidrogas que contaram com mais de 18 mil participantes. Ainda segundo a nossa fonte, foram constituídos 121 núcleos antidrogas e fiscalizados 63 estabelecimentos hoteleiros e de restauração. Em Nampula, o estágio atual, para este semestre tivemos uma mínima apreensão de quase 5 quilos da cannabis. Sabemos que essa não é uma informação real, porque há alguma dificuldade em ter alguns dados de distritos. Pode ser que com mais tempo nós consigamos ter mais dados, mas por enquanto é isso. Algum
algumas palestras já proferidas, no número de 302 palestras, envolvendo 18.920 participantes, e foram de igual modo constituídos 121 núcleos antidrogas e fiscalizados alguns estabelecimentos hoteleiros e de restauração no número de 63. E existe algum número assim de casos que o gabinete já registrou das pessoas que foram apreendidas devido às drogas? Temos o caso de alguns pacientes que deram entrada no centro de saúde mental, num total de 280 pacientes. Sanfins deixou um apelo. Nós apelamos aos jovens a não enveredarem pelo caminho da droga e para aqueles que consomem a droga a saírem, porque existem consequências nefastas e os drogados com esta pandemia da Covid estão mais expostos à contaminação, porque é um grupo-alvo. Sabemos que eles fazem trocas de algum material, né? Tanto como seringas, algum cigarro, passa de mão em mão, então estão mais expostos. Nós apelamos a que saiam dessas práticas. No que diz respeito aos processos de crime relacionados com o tráfico e consumo ilícito de drogas, foram indiciados 11 casos em toda a província de Janeiro a esta parte, sendo todos cidadãos nacionais. O Comando Provincial da República de Moçambique, em Sofala, garante estarem criadas condições para a intensificação do patrulhamento para garantir segurança nas vias onde se verificam ataques armados. O Comando Provincial da PRM de Sofala garante que está em curso a intensificação do patrulhamento na Estrada Nacional número 1 e 6, sobretudo nos tronços Beira e Chope e ainda no tronço Save-Caia. Segundo deu a conhecer Daniel Macuacua, porta-voz da PRM de Sofala, que no passado dia 14 de maio, homens armados, supostamente da Renamo, raptaram o diretor da EPC de Marongamice 2, que respondia pelo nome de Calixto Zacarias. O trabalho está a acontecer de forma ininterrupta de patrulhamento, incluindo a recolha de informação operativa. É nesta senda que soube-se que de fato tratou-se destes homens armados da autoproclamada junta militar da Renamo que protagonizaram ou que teriam raptado este diretor. As forças de defesa e segurança ainda continuam no terreno a trabalhar para quaisquer tipos de emboscadas ou ataques e a neutralização de homens da autoproclamada junta militar da Renamo. As FDS, as forças de defesa e segurança, continuam no terreno a trabalhar no sentido de rechaçar qualquer tentativa de ataque ou emboscadas e ainda a neutralização tanto destes referidos homens armados da autoproclamada junta militar, tanto da Renamo. No local de assalto foram encontradas ossadas que a polícia afirma serem do professor ora raptado pelos homens armados da Renamo. Mesmo no local onde se encontravam estas ossadas foi encontrada uma pasta contendo a documentação deste diretor. De forma conclusiva iremos ter essa resposta que de fato é este o diretor de nome Calixto, teria sido raptado e morto pelos homens armados da Renamo. As imagens são de Margarida da Conceição, Zacarias Afonso para Mega TV. O presidente da Assembleia Municipal de Tete mostrou-se satisfeito com o comportamento dos munícipes nos últimos dias sobre o cumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus. O presidente da Assembleia Municipal da cidade de Tete, Carlos Cidade, mostrou-se satisfeito com o comportamento dos munícipes nos últimos dias sobre o cumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus, pelo menos na cidade de Tete. Cidade disse a jornalistas, depois de mais uma jornada no terreno, que as pessoas já têm noção da perigosidade da pandemia e as autoridades vão continuar a trabalhar no sentido de se fazer cumprir o estado de emergência vigente no país para se evitar a propagação da Covid-19. Trabalho muito positivo, porque não vimos assim, não há presença de crianças, conseguimos também ver o distanciamento entre vendedores,
que era um assunto muito difícil na situação de distanciamento nos mercados. Mas para este mercado hoje conseguimos ver uma grande situação boa em termos de distanciamento social e falta de ausência de crianças. O que significa que a nossa mensagem como governo está a chegar aos municípios. O presidente da Assembleia Municipal da cidade de Tete deixa um apelo a todos os municípios desta urbe face à Covid-19. As pessoas têm de ter máscara. Saindo de casa para o mercado, para qualquer fim, tem que pôr máscara. E aquele que for apanhado não tem máscara, nós vamos dar a máscara. E nós vamos também ensinar como tem que pôr a máscara, como deve usar. Então, nós vamos dar essa mensagem para os infratores neste momento. Para além do uso de máscaras, o maior desafio neste momento, segundo a cidade, é o distanciamento social, sobretudo em locais de maior aglomerado populacional. Trabalhadores de uma empresa privada de serviços de limpeza na cidade da Beira exigem ao patronato que lhes seja paga a indemnização, tendo em conta a cessação do vínculo laboral. Na cidade da Beira, capital da província de Sofala, cerca de 35 trabalhadores ligados a uma empresa pertencente ao ramo de limpeza e transporte de mercadorias amotinaram-se na entrada do escritório da sua empresa, exigindo à entidade patronal o pagamento de indemnização, visto que já não fazem parte daquela empresa. Nos dá nosso dinheiro, nós ir embora, porque muito dinheiro que ficou aqui, imagina só, eu queria receber 20.333, 28,5. Nem férias, nem folga, nem ok. Eu a primeira poeira, onde está me jogar? Com 5 filhos que eu tenho. Trabalhar para ele, era para eu ter esse dinheiro. Entrar 8 horas, sair 20 horas. Nós, colegas. Eu zanga bem nervoso, cansado com o trabalho, porque nosso trabalho é muito forçado. Eu não quero sair. Bem cansado. Dia seguinte eu acordei, minha coluna já doeu, não consegui vir. É descontado 250 meticais que me descontava. Agora, se eu venho reclamar, o chefe, nos obriga a carregar mais. Eu reclamo, carga mais, eu não estou conseguindo. Viro com ele aqui no escritório. Você disse que eu não sei isso tudo, é com Arthur, porque eu estou sofrendo aqui, já estou a sentir coluna, porque nosso trabalho é de 1 a 30. A trabalhar, carregar, encher caminhão. A nossa equipa de reportagem tentou, sem sucesso, colher algum pronunciamento por parte da entidade patronal naquele instante. Minutos depois, a Polícia da República de Moçambique se fez presente no local para acalmar os ânimos, tendo sensibilizado ambas partes e, a posteriori, dirigindo-os para a esquadra mais próxima. Momentos depois, a nossa equipa de reportagem voltou a ouvir a entidade patronal. Este afirmou que iria pagar as respectivas indemnizações em 2 prestações. As imagens são de Margarida da Conceição, Zacarias Afonso para Mega TV. A Comissão Arquidiocesana da Mobilidade Humana de Nampula solidariza-se com os deslocados de guerra de Cabo Delgado. Como forma de se livrar do sofrimento provocado pelos ataques armados em Cabo Delgado, várias famílias daquele ponto do país deslocaram-se para o posto administrativo de Namialo, distrito de Meconta, província de Nampula, à procura de abrigo e melhores condições de vida. Para mitigar esta situação, várias organizações encontram-se empenhadas no apoio àquelas famílias. Charles Muniz é coordenador da Comissão Arquidiocesana da Mobilidade Humana de Nampula. Falando ao Mega TV, fez saber que a sua agremiação está a levar a cabo uma ação de apoio àquelas famílias em materiais de higienização e proteção, como máscaras e sabão, para além de produtos alimentares. Tomamos conhecimento que existem alguns deslocados que saíram de Cabo Delgado, lá nos distritos, para a província de Nampula e encontram-se, primeiramente, no posto administrativo de Namialo, em Meconta. Fomos fazer um estudo de base para perceber quais eram as necessidades nesse momento aqui, né? Depois do estudo de base, tivemos um encontro a nível da diocese que a comissão podia assumir em dar alguns apoios, assim, algum pequeno apoio. Apoiamos, né, com alguns produtos alimentares, para além da prevenção da Covid-19 com produtos de higiene, tentamos apoiar com produtos alimentares, né, para algum apoio para as crianças e para as mães, assim,
com vista a aguentar neste tempo difícil para eles. Alguns deslocados vivem em casas de familiares e outras em campos de acolhimentos, onde chegam a se alojar mais de 10 pessoas em uma casa. Esta situação preocupa a comissão, pois teme que os locais de acolhimento sejam focos de transmissão e contaminação de várias doenças, com destaque para a Covid-19. A coisa que não está a se obedecer logo quando nós nos falamos de questão de distanciamento social, primeiro notamos que por falta de casa, né, habitação, né, porque as pessoas só conseguiram refugiar-se para aqui a fugir desta guerra que está lá em Cabo Delgado. E o espaço em si não existe. Os que têm sorte e conseguiram refugiar-se aqui na cidade de Nampula e se encontram nas suas famílias. Não existe aquela questão de distanciamento social. O que notamos nesse momento para que se ultrapasse este espaço, esta área que notamos que não há distanciamento social, pelo menos eles receberem apoios de tendas, né? Que pelo menos em alguma tenda podem estar lá 2 ou 3 pessoas a viver lá. A Comissão Arquidiocesana de Mobilidade Humana é um órgão da Igreja Católica ligado a acolhimento, proteção, defesa dos direitos dos imigrantes, refugiados e deslocados de guerra. E no próximo bloco acompanha. Ex-presidente do Cazaquistão, Nazarbayev, está infectado com o novo coronavírus. Paris acusa Estados Unidos de provocação pelo fim das negociações sobre empresas digitais. Estados Unidos e Rússia lutam por mais influência nos Balcãs. Mega TV. Voltamos já. Sabias que as TVs da StarTimes ficaram ainda mais acessíveis? Adquira a TV 32 polegadas, 43 polegadas e a Smart TV 55 polegadas. Faça a sua encomenda a partir de casa na nossa plataforma StarTimes On, que a StarTimes traz o seu produto até a sua casa. StarTimes Go. Vida digital, let's go! A Fleetrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Pois bem, estamos de volta à última parte para olhar para a informação internacional. Dizer que não é uma pessoa comum, viveu e documentou alguns dos capítulos mais cruéis da guerra da Síria, o país natal. Com apenas 24 anos de idade, Amer Al-Abi é hoje um fotógrafo de sucesso. Um jornalista ajudou-me, deu-me uma máquina fotográfica pequena e comecei a tirar fotografias. Não houve escolas nem universidades, nada. Olhei para o trabalho de outros fotógrafos e meses mais tarde estava a trabalhar para uma agência palestiniana.
Meses depois, comecei a trabalhar para uma agência italiana e mais tarde para uma agência francesa, disse em entrevista o fotógrafo. As fotografias de Amir deram-lhe uma oportunidade de deixar para trás a guerra. Conseguiu asilo político em França, onde continua a documentar a relação complexa entre as pessoas e o poder. França é um país muito diferente da Síria. Aqui há liberdade. As pessoas podem sempre protestar. Passaram 9 anos desde que assisti ao início de uma revolução na Síria. Cresci com isso. Por esse motivo é que me foquei nos protestos daqui. Decidi cobrir o movimento dos coletes amarelos, falar com as pessoas. Acrescentou Amir. Depois de documentar os protestos dos coletes amarelos, lançou um projeto para acompanhar o trabalho feito por organizações que lutam contra as desigualdades sociais e raciais no país. Diz que não pensa que é refugiado, até porque está muito ocupado para isso. Desde que estou em França, consegui estudar, aprendi inglês e francês. Estou a começar a trabalhar com fotografia, que é algo que adoro. É o que eu sou e o que faço, referiu com orgulho o fotógrafo. Novos focos de infecção na Alemanha, aumento de número de casos em Portugal e uma nova subida de número de mortos na Itália voltam a acender o alerta da possibilidade de uma nova vaga de contaminação pela Covid-19 na Europa. Na Islândia foram testadas esta quinta-feira 927 pessoas das 1.100 chegadas à ilha. 5 novos casos foram detectados e 2 cidadãos romenos foram detidos por estarem infectados e romperem a quarentena. Uma agente da polícia terá sido infectada no momento da detenção dos cidadãos romenos. Na Romênia, os níveis de contágio continuam bastante altos e vários hospitais atingiram o ponto de saturação e deixaram de receber pacientes. O presidente Klaus Longhans adverte que a situação é preocupante e apela ao cumprimento das regras de higiene e distanciamento social. Nas últimas 24 horas, surgiram 320 novos casos e morreram 22 pessoas. Em Portugal, o número de infecções tem sido numa média de 300 por dia, com uma subida acentuada nesta quinta-feira, com mais 417 casos. A maior concentração de novos casos continua a ser na área metropolitana de Lisboa, mas há novos focos também no Algarve. O aumento de casos de infecção em Portugal levou cerca de uma dezena de países europeus a proibir ou imporem restrições à entrada de cidadãos portugueses. O governo português protesta contra esta decisão tomada à revelia das decisões da União Europeia e admite impor também restrições à entrada de cidadãos desses países, utilizando o princípio de reciprocidade. Milhares de pessoas saíram às ruas de Minsk, a capital da Bielorrússia, em apoio aos opositores do regime de Alexander Lukashenko, que exigem eleições justas naquele país. As autoridades detiveram, entre outros, Viktor Babariko, o principal rival do presidente Alexander Lukashenko, na eleição presidencial prevista para o próximo dia 9 de agosto. Babariko e o filho foram detidos quando se preparavam para entregar as assinaturas necessárias à candidatura à eleição. Bruxelas já reagiu. A presidente da Comissão Europeia disse que o respeito dos direitos e liberdades fundamentais é essencial. As autoridades belorussas devem prever uma contenda política justa e competitiva para as eleições do dia 9 de agosto. Exigem a liberdade de todos os ativistas detidos arbitrariamente e o respeito do Estado de Direito. Com informação internacional, terminamos mais uma edição do Mega News. Fique ligado à restante programação da Mega TV. Boa noite.